Amém, meus irmãos? Vamos continuar então a nossa série de mensagens. Nós estamos falando sobre o fundamento e hoje nós vamos falar sobre a cruz, sobre a nossa cruz. Falamos sobre a cruz de Cristo e hoje nós vamos falar sobre a vida crucificada. Eu sempre lembro da mensagem do Felipe Bartoszewski de Curitiba, e ele estava na nossa igreja quando estávamos na Alexandre Peta, e falando sobre vida crucificada, discipulado e tal, e ele comentou com a gente, né, que ele estava orando porque com a vida da igreja e tal, e ele estava tendo uns atritos com a esposa, e ele falou: Senhor, muda ela, Senhor, muda a minha esposa, muda o jeito dela, para ela, né, entender um pouco mais e tal, e aí o Senhor falou claramente no coração dele: se eu mudar ela, eu não vou conseguir levar você aonde eu quero que você chegue. Irmãos, o Senhor está no controle. Isso não quer dizer que nós não podemos orar e nós não podemos, né, pedir para que o Senhor mude a circunstância. Mas sempre lembre, Senhor, muda a circunstância, mas se for necessário, muda eu mesmo. Comece a mudar, a me mudar. Comece a me transformar. Comece, né, a fazer isso em mim. Porque nós, desde Adão e Eva, nós somos craques, nós somos experientes em jogar a culpa no outro, né? Foi ela, assim, a mulher que o Senhor me deu. Né? Foi a serpente. Foi? E nós, desde isso nós temos, mas o Senhor ele tem trabalhado. Então, a vida crucificada nós vamos ver que, nós vamos falar sobre isso, mas é a vida do discipulado, é a vida da entrega, é a vida da morte do nosso eu, a morte do Adão que ainda vive em nós, para que Cristo viva em nós. Lembra que o apóstolo Paulo diz, né, que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? A vida crucificada é essa transformação, onde a cada dia eu vou morrendo para mim mesmo. Porque, irmãos, infelizmente, nessa carne, nessa carcaça que nós estamos aqui, nós estamos sujeitos, né, e estamos inclinados para o mal. Quando nós vemos no Antigo Testamento, o Senhor vai falar com o povo, ele fala: povo de dura cerviz. E às vezes umas palavras lá que a gente até usa, a gente não entende o que é. Serviço é isso aqui. Cadê a galera que já vai da ciência? É isso aí, não é? Serviço é isso aqui. Então o que o povo endurecia. E Deus vinha para repreender, era para baixar a cabeça, eles permaneciam duro, firme. Nós somos inclinados pela soberba, pela cobiça. Sabe, nós precisamos matar esse Adão e essa Eva que vive dentro de nós. E como nós conseguimos isso? Através da cruz. E Cristo, ele apresenta a sua cruz, ele nos traz a salvação e ele fala assim: ó, agora vocês devem carregar a sua cruz. Às vezes nos soa um pouco pesado, porque a morte não deveria ser isso para os cristãos, mas a morte ela tem sido um peso e olhado como uma maneira, tipo assim, o fim de todas as coisas. Humanamente falando, e começando por mim, claro, sabe por que nós sofremos muito com a morte? Nós tememos, porque nós não fomos criados para a morte. A partir do pecado, a morte entrou na vida, né, da humanidade, entrou na humanidade, e aí, né, porém, quando nós entendemos em Cristo, nós temos que ter uma nova percepção, um novo entendimento sobre a morte. Não é fácil, irmãos. Pode chorar, a gente sente saudade, né? Pode ir no cemitério, pode, o que dizer, entendeu? Sem adorar, sem idolatrar, pode, irmão, pode ter lembrança, pode olhar foto, pode chorar, pode sentir saudade, mas nós precisamos entender que a morte é um curto espaço de tempo para nós nos reencontrarmos novamente com as pessoas que estão em Cristo. Então nós temos saudade, mas nós precisamos entender isso. Então a morte ela tem que ser para o cristão algo diferente, irmãos. E na igreja de hoje, falar de morte, meu Deus, esvazia a igreja, não tem. Por quê? Porque a gente quer viver, a gente quer aproveitar. E por não compreender a morte, nós queremos gastar toda a nossa vida para nós mesmos. E aí, como nós temos falado, nós nos tornamos idólatras, porque nós só olhamos para nós. Por quê? Porque eu só tenho uma vida, porque eu só tenho um tanto de anos, vamos colocar, padronizar uns 100, 110 anos, para esticar um pouco mais a nossa vida. Então eu preciso fazer, então eu preciso resolver o problema, porque já era depois. Mas para o cristão não é assim, irmãos. E quando nós temos essa certeza da eternidade no nosso coração, as coisas devem mudar. A preocupação, a ansiedade e todas as demais coisas ela deve. E como nós fazemos isso? Através da cruz, irmãos. Carregando a nossa cruz. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Se nós olharmos os homens de Deus do passado, antes de Cristo, uma das coisas que os impérios na época governavam,
né, em cima das pessoas, em cima da população, e o poder que o imperador, que o império tinha sobre as pessoas, era o poder de matá-la. Ele tinha o poder em armamento, em homens de guerras e tal, e como ele fazia o povo, ele subjugava um povo, ameaçando-o de morte. E aí o povo cedia, e o povo se curvava. E certa vez nasceu um homem, nascido de uma virgem, de uma adolescente virgem chamada Maria, criado pelo pai José. E esse homem, né, chamado de o Cristo, o Messias, a resposta, né, de todo, né, o cristão e de todos os judeus, chegou no momento da sua vida, ele morre, sem temer, ele se entrega. Na verdade, não mataram Jesus, ele se entregou à morte. Eu gosto desse termo. E o que acontece quando ele morre ao terceiro dia, e nós vamos celebrar lá no acampamento, lá no último dia? O que acontece depois do terceiro dia da Páscoa? Ele ressuscita. Sabe o que acontece? Jesus, ele vence o poder da morte. Sabe que daí os primeiros irmãos nossos falou o quê? Não precisamos mais ter medo da morte? Para cima, irmãos. Para cima, irmãos. E aí eles começaram a pregar, eles começaram a se pregar. Mas vai morrer? Não tem problema, não vai ressuscitar. Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Por isso que nós vamos ver a história, os irmãos cristãos se entregando, vivendo sem temer, em ordem, em decência, em respeito, porque a palavra de Deus vai falar que uma das coisas crucificadas é respeitar a liderança. Mas eles não temiam. Para de falar de Jesus, senão você vai ser morto. Não tem problema, porque a morte não tem poder mais sobre a minha vida, porque Ele venceu a morte. Há um teólogo, não vou lembrar o nome, ele diz: a morte da morte, na morte e ressurreição de Jesus. A morte da morte, na ressurreição, na morte e na ressurreição de Jesus. Por isso, nós precisamos ter uma nova perspectiva dessa vida. Por isso que a vida crucificada, ela não é, ela nos leva à morte do nosso eu, ela leva à morte do nosso ego, mas ela não é algo para nós temermos, no sentido de ficar amedrontados, mas de temer no sentido daquilo que o Senhor está fazendo e daquilo que o Senhor quer fazer em nós. A vida crucificada, na verdade, ela é a nossa vocação, ela é o nosso caminho. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus 16, versículo 21. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Agora pula para o versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu vou repetir. Se alguém quer vir após mim, primeiro, negue a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Terceiro, siga-me. Aí Jesus continua: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem quiser perder a vida por minha causa, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Amém? Esse texto, ele dá sequência do que nós estamos falando sobre o fundamento. Em Cesareia de Filipe, Jesus ele revela, né, e organiza sobre o Cristo de Deus, sobre quem ele era. Também nesse mesmo momento, através disso, ele avança e ele explica sobre a igreja. Ele fala que ele estaria edificando a sua igreja. E na sequência, pela primeira vez, Jesus está falando que ele vai ser morto. Mas nesse texto, ele não fala que ele vai ser morto de cruz. É interessante alguns detalhes para nós entendermos. Ele fala da cruz dos discípulos sem falar da sua própria cruz, antes de falar da cruz. Porém, para os discípulos era algo comum, mas eles não conseguiam olhar que nem nós estamos olhando. Quando fala carregue a sua cruz, e aí a gente lembra de Jesus, mas eles não tinham essa visão. Amém? Eles não tinham essa visão de Jesus crucificado. Jesus estava ali com eles. Então ele pega e ele fala assim: ó, cada um de vocês deve pegar a sua cruz. E a visão dos discípulos é
que a morte de cruz, como nós já falamos aqui, é a morte, uma das mortes mais cruéis, que o Império Romano, um dos impérios mais cruéis de toda a história, chegou um ponto de eles tirarem essa morte de crucificação no meio da execução, porque por ser essa morte tão cruel, mas os discípulos eles olhavam e enxergavam essa circunstância, esses homens que fizeram algo tão cruel, que eles pegavam a sua cruz, era a tradição, eles estavam no lugar, eles eram açoitados, eles sofriam algumas coisas, se preparavam, soldados romanos, vocês vão ver, a gente vê nos filmes, soldados romanos preparavam ele, batia neles, dava lá fazia algumas coisas com eles lá e tal, e aí, eles, diante da multidão, eles pegavam a sua cruz, era inteira, era um pedaço, independente, eles pegavam aquela parte da madeira, e eles iam carregando, e só tinha um lugar, um destino, o Gólgota, o Monte das Caveiras, o lugar onde eles eram crucificados, levantado, crucificado, e a qual todas as pessoas olhavam e viam que algo muito cruel aquela pessoa fez, que ela devia ser punida com uma morte tão cruel e ser exposta diante da sociedade de uma forma tão cruel. Então nós vemos Cristo, ele falar sobre a sua cruz. Porém, na sequência, ele falar da sua morte, ele vai falar assim, também os meus discípulos, eles devem pegar a sua cruz. Claro que nós não vamos pegar uma cruz de madeira, não vamos fazer dessa mesma forma e não vamos ser crucificados dessa forma. Mas o que Jesus está querendo dizer com isso? O que Jesus está querendo dizer, que se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Aí ele fala assim, porque fica até confuso, em partes é confuso, em partes como que a palavra me fugiu agora? Em partes parece um poema, uma coisa, nossa, que coisa legal, né? Mas por quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Eu apanhei muito para entender sobre isso. Quem quiser salvar a sua vida vai perder, não faz muito sentido. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse achará. O que Jesus está querendo dizer aqui? Você não tem poder de se salvar. E se você quiser salvar a sua vida, na busca de salvar a sua vida, você vai se perder. Porque eu vou, através da minha vida, estou parafraseando aqui e contextualizando, através da minha vida, através do meu sacrifício, através da minha morte, você vai ser salvo. E aí você não precisa mais se salvar. Mas se você continuar procurando, querendo buscar a salvação, você vai se perder, irmão. O que acontece na igreja da nossa geração? Está todo mundo buscando salvação. E aí se perde, por quê? Porque na busca da salvação ela olha para si, ela quer se salvar. Mas quando nós entendemos que nós somos salvos por Cristo Jesus, nós não precisamos se preocupar com a nossa salvação. E sabe o que a gente faz? Coopera com Cristo na salvação do irmão, na salvação do outro. Por isso que nós conseguimos servir. Por isso que muitas das vezes nós não servimos, sabe por quê? Porque nós não entendemos que nós somos salvos. Eu sempre gosto de trazer aquela ilustração daquela pessoa que está morrendo afogada. Se a pessoa que não sabe nadar direito vai tentar salvar a pessoa que está morrendo afogada, o que acontece? Mas se a pessoa está de boa, não, estou tranquilo, sei nadar, estou vivo, estou em paz, ele vai lá e resgata aquela outra pessoa. E o que acontece no meio da bagunça hoje da igreja? As pessoas não estão salvas, a pessoa está tudo, não sabe nadar direito, aí entra para tentar salvar outra pessoa e as duas morrem. E as duas se perdem. Então, quem quiser tentar se salvar, vai perder a sua vida. Mas quem perder a sua vida, a vida crucificada, essa vida adâmica, essa vida que olha para si, essa vida que só pensa em você. Agora, quem deixar de lado essa vida e entender, perder essa vida, por quê? Porque já ganhou uma vida em Cristo. Aí esse a achará. Esse que entende a eternidade. Faz sentido, irmãos? Aqueles que já entendeu a eternidade, cara, então não é agora, então não precisa me preocupar. Calma, vai dar certo. Nós lemos o final da Bíblia, vai dar tudo certo. Então, se eu me entrego, aí qual que é o medo? O medo meu é de se entregar. Por quê? Porque eu só tenho 90, 100, 110 anos. E se eu entregar, eu vou perder tempo. Só que se eu já entendo que eu tenho uma eternidade pela frente, eu me entrego, irmão. A minha vida diante do irmão não é perdida. A minha vida aqui com os irmãos não é perdida. O meu tempo, tudo que eu faço não é perdido.
mas pode cooperar para aquilo que o Senhor está falando. E aí ele reforça no 26, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, olha o que ele fala, e perder a sua alma. O que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a sua alma? E aí Jesus faz uma ênfase, uma pergunta, que essa pergunta tem que arder nos nossos corações. Ou, o que dará uma pessoa em troca da sua alma? O que você dá em troca da sua alma, irmão? Quanto vale a sua alma? E Jesus, ele fala isso com os discípulos. Também essa passagem está escrita em Marcos 8,34. Mas em Marcos, ele acrescenta que ele convoca a multidão junto. Porque nós lembramos do começo desse versículo, capítulo, que ele está falando só com os discípulos. Mas na hora de ele falar de cada um pegar a sua cruz, parece que ele chama a multidão para ter a atenção dele. Ele continua falando com os discípulos, mas ele chama a multidão diante de si para ele falar sobre uma vida crucificada. Em Lucas 9, 23, 27, também fala sobre isso. Só que ele acrescenta uma coisa mais poderosa também. Ele fala assim, que você deve tomar a sua cruz diariamente. Aquele que não tomar a sua cruz dia a dia não é digno de mim. E aí a gente tem um entendimento, porque aqui não é tomar a cruz uma vez e beleza, mas é todo o dia. A hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, a gente acorda outro dia, diariamente, nós temos que tomar a nossa cruz. Enquanto estivermos nesse corpo, como o apóstolo Paulo disse, até quando, Senhor? Até quando? Enquanto nós estivermos nesse corpo, dia a dia, nós temos que pegar a nossa cruz. Dia a dia nós colocamos a cruz na costa, de sentido figurado, tá? Colocamos a cruz na costa, caminhamos diante do mundo, passamos vergonha, passamos insulto, e só tem um caminho, irmão, o Gólgota. O lugar onde o Cristo foi crucificado. Mas vai dar mais sentido isso aí para nós. Tomar a cruz fazia parte de todos os ensinos de Jesus. Antes dele ser crucificado, os discípulos não tinham essa imagem na sua cabeça do Cristo. Ele tinha a imagem das outras pessoas sendo crucificadas, dos malditos. Jesus fazia a vida crucificada, tomar a cruz fazia parte. Então em Mateus 10, 38, quando Jesus vai enviar os discípulos para pregar o evangelho para as outras cidades, ele fala sobre isso, sobre cada um tomar a sua cruz. Na explicação de Lucas 14 sobre o discipulado, é onde a gente vai falar um pouco mais firme sobre isso. Lucas 14 é a explicação do discipulado. Jesus fala sobre cada um deve tomar a sua cruz. Sobre perder a vida para ganhar, ele também fala no envio dos discípulos, ele fala no sermão sobre a vida do reino, ele fala no templo de Jerusalém, quando ele entra na sua entrada triunfal. Em todos os momentos, Jesus está falando sobre perdermos a nossa vida para ganhar ou ganhar para perder e vice-versa. Então, nós temos, esse breve entendimento que isso faz parte, é o tema central. A cruz é o tema central do Evangelho, como nós temos falado. A cruz ela está entre a encarnação de Jesus e a sua ressurreição. Já falamos sobre isso, não existe um Evangelho sem cruz. A mensagem está em toda a Bíblia, inclusive no Antigo Testamento. O pastor Fê falou muito sobre isso. A mensagem ela é escândalo e loucura para os que se perdem, mas para os salvos ela é poder e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 18, 24. A cruz, a princípio, ela nos ofende. Por quê? Porque ela nos aponta para a nossa condição de pecador e a declaração de que somos culpados de morte. Mas ela aponta também para a graça de Deus, um favor imerecido, o dom de Deus, demonstrado em seu Filho Jesus, assumindo a nossa morte para vivermos a sua vida. Você pode dizer glória a Deus? Ele morreu a nossa morte para pudéssemos viver a sua vida. Na cruz, como nós falamos, fomos propiciados, redimidos, justificados, reconciliados, adotados, tudo isso através da cruz de Cristo. Mas essa obra da salvação na cruz, ela é realizada do início ao fim pelo próprio Deus em seu Filho Jesus. Ou seja, não tem contribuição humana de nenhuma parte. A obra da salvação, ela foi completa do início ao fim através de Cristo. Por isso que nós não precisamos gastar a nossa vida para ganhá-la. A salvação, ela é um presente, não é uma recompensa. É algo que o Senhor nos dá quando ainda éramos pecadores. Nos dá sem merecimento, por isso que é graça. Mas nós precisamos respondê-la. Na cruz, pela graça de Deus, mediante a fé, nós morremos com Cristo e nascemos uma nova vida em Jesus. Esse é o símbolo do batismo. Então,
o que é a vida crucificada? De uma forma simples para a gente iniciar. Lembra quando nós fomos batizados? Aquela representação do batismo, que é uma representação simbólica, um memorial, um mandamento e espiritual. Que nós descemos as águas e a hora que nós levantamos um novo sopro de vida, um novo fôlego de vida, representando que nós morremos para o pecado e nós nascemos para Cristo. A vida crucificada, a cruz, ela traz essa realidade, que nós morremos para nós mesmos e nós nascemos para Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, que a vida que eu vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora nessa nova vida, a qual eu sou chamado a viver, nós somos convocados por Jesus a segui-lo, sendo o seu discípulo. Então, a vida crucificada, ela está totalmente ligada ao discípulo. Mas o que é de fato ser um discípulo? Nós precisamos, em nome de Jesus, mudar muitos conceitos nossos, que nós aprendemos algumas coisas, vira tradição para nós, e a gente começa a usar e começa a praticar, sem saber o que nós estamos fazendo, sem saber o que nós estamos falando. Por isso, nessa comunidade, em nome de Jesus, tudo o que nós fazemos tem que ser pedagógico. O louvor, a ministração, tocar, receber as pessoas, as crianças, tudo o que nós fazemos aqui tem que fazer algo na sua vida. Irmão, você pode nos ajudar a tal coisa? Pergunte, para quê? O que isso significa? O que isso, Por que tem que ser feito? Por que a igreja tem isso? E nós, irmãos, precisam responder isso para você. Porque nós vivemos uma época de tradição, então houve alguma coisa, a gente pega e beleza. Então, se eu perguntar que é discípulo, eu sou discípulo. Discípulo de Jesus ainda? Meu Deus que eu sou discípulo. Mas o discípulo, no seu termo original, na época de Jesus, era algo totalmente envolvido, irmãos. Havia escolas rabínicas, e havia o discipulador, havia o mestre. E aí tinha o termo talmide, no plural talmidim, que eram os discípulos desse mestre. Então você entrava numa escola, começava a caminhar, e era algo diário. E esse foi o mesmo estilo que Jesus usou por seus discípulos, para vocês entenderem como que era o esquema judeu lá. Então tinha o mestre Felipe, e aí tinha os discípulos que seguiam ele. E o termo discípulo, talmidim, no original, significa aquele que come a poeira do seu mestre. Porque o que isso quer dizer? Que de tão próximo ele quer estar atrás do mestre, que o mestre andava, levantava a poeira, os discípulos eles tinham que comer a poeira que estava do seu mestre. Saía do pé dos seus mestres. Tamanha profundidade, tamanho relacionamento. E o objetivo do discípulo, era ser igual ao seu mestre. Jesus ensina isso em vários textos, em várias partes. Então, qual que é o objetivo de nós sermos discípulos de Jesus? Tornarmos iguais a Jesus. Pastor, agora lascou. Por nós mesmos, que nem o anjo fala para Maria, para Deus não há impossível. Maria fala, mas como isso? Entra em desespero. Para Deus não há impossível. Para nós é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então a caminhada de pegar a nossa cruz é diariamente nós nos tornarmos semelhantes a Cristo. E aí nós vamos voltar. Para ser semelhante a Cristo, eu tenho que conhecer Cristo, eu tenho que conhecer a sua igreja, eu tenho que conhecer a cruz de Cristo. E nós precisamos conhecê-lo e ser conhecido por ele. Irmãos, se nós levássemos a sério tudo que nós cantamos aqui, irmão, se apertar mesmo, nós temos que tirar um monte de música aqui. Ou não cantar nessa hora, falar ainda não. Mas pela graça do nosso Deus, nós cantamos, nós ministramos e nós nos entregamos. Então, qual que é a definição do discípulo? A definição do discípulo: aqueles que são chamados para uma vida de disciplina. Olha que legal. Voltar a Deus, a vida de oração, leitura da palavra, jejum. Tem discípulo aqui? E aí está praticando as disciplinas? Porque se eu sou discípulo, eu preciso praticar a disciplina. Quando? Diariamente. Diariamente tome a sua cruz e me siga. Pastor, então, ler a Bíblia é carregar a minha cruz? É. Ainda mais para quem tem dificuldade. É matar o seu tempo, é matar o seu lazer, é matar o seu prazer, é matar, sabe? É dedicar um tempo, é crucificar. Jejum? É. A comunhão com os irmãos? Não deixa de ser. Vir na igreja, participar dos ministérios, tudo faz parte dessa vida na qual nós estamos morrendo para nós mesmos, para viver para Cristo. Mas aqueles que são chamados para uma vida de disciplina, e o que é disciplina? Ensina, os ensinamentos, chamados para isso, e qual que é o alvo dele? Se tornar igual ao seu mestre. E quem é o nosso mestre?
Quem é o nosso mestre? Eu não vou lembrar que eu não marquei aqui, mas tem uma citação que Jesus ele fala: não chame ninguém de mestre. Claro, né? Não é isso que ele está querendo dizer, mas no sentido, não tenha ninguém como seu mestre, porque mestre, ele fala, chame uns aos outros de irmãos. Em João ele fala assim, vocês são irmãos. Mas pode chamar de mestre, ele pode. É no sentido. Ele quer dizer, não tenha mestres para si. Então, é aqueles que são chamados simples, discípulo, uma vida de disciplina, com o alvo de se tornar igual ao mestre. Então qual que é o nosso alvo? Efésios 4. Até a estatura do varão perfeito. Aí está falando sobre os apóstolos, sobre os mestres, sobre os evangelistas. E qual que é o objetivo de tudo isso? A edificação da igreja. Para quê? Até que todos, não é um, todos cheguem à unidade, à estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Cristo. E aí, como nós cantamos aqui, nós vamos nos tornando semelhante a Ele. Amém? Que nós vamos vivendo essa vida crucificada, matando o nosso eu, deixando que Ele vive em nós. É um processo, continua sendo um processo de Deus, mas ainda precisa deixar. A salvação é uma obra unicamente do Senhor e acontece num instante. Mas a santificação, a vida, é uma vida processual que vai durar a nossa vida toda. O Espírito Santo continua fazendo, trazendo para a galera da academia. A salvação, ela é monergia, é um só, é só Deus que faz. Mas a santificação, sinergia, nós com o Espírito, nós como Deus. Então a santificação, o Espírito Santo continua fazendo, é sobre Ele, irmão. Calma aí, baixo que não tem nada sobre isso. Mas nós nos inclinamos para que Ele possa fazer isso em nós. Então o Espírito Santo, Ele está agindo, né? Mas nós precisamos nos permitir, nós precisamos nos entregar. Nós vamos matar o nosso eu. Morre, desgrama. Se entrega. O que eu tenho que fazer para o Senhor? Se entregar. Eu preciso fazer. Não, a única coisa que a Bíblia pede para nós nos entregarmos. E deixe que as coisas vão acontecendo. Quebrar a cerviz e adoração, como o pastor Fê ministrou, não é se inclinar, não é sacrificar, não é obedecer. Não há outra maneira de ser discípulo, a não ser atendendo o chamado da vida crucificada. E aí Jesus fala, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Isso significa que a salvação, ela não é um fim em si mesmo. Irmão, se nós entender isso, se a gente não está buscando se salvar, porque Jesus já nos salvou, a salvação não é um fim. Amém? Porque se ela fosse um fim, a gente era salvo e Ele nos levava. Faz sentido? Qual que é o meu objetivo? Ser salvo. Então eu vou falar, sou salvo, beleza. Mas a salvação, ela é o início de uma coisa. Ela é o início de uma nova vida em Cristo, a qual nós vamos vivendo aqui, vamos sendo transformados e depois nós vamos viver com o Senhor por toda a eternidade. Por isso que já dá para viver aqui. Por isso que nós precisamos atrair o céu na terra. Por isso que seja feita, Senhor, a sua vontade assim na terra como é no céu. Por isso que nós clamamos, venha o teu reino, venha o teu governo, venha a tua justiça, venha o Senhor. Através da nossa vida crucificada, da nossa vida santificada, através da igreja do Senhor. Então, a salvação não é um fim em si mesmo, mas o início de uma nova vida, como fala em Gálatas 2:20, apóstolo Paulo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É a dinâmica dos judeus no Egito. Os judeus, eles estavam escravizados no Egito, amém? Todo mundo lembra da historinha? Aí Deus foi lá, salvou eles, tirou da mão do faraó e dos egípcios, colocou para andar e falou, beleza, vocês estão livres. Vai, bora. Faça o que você quiser a sua vida. Deus tirou o povo de Israel do Egito para algo. Para ser um povo de propriedade exclusiva, sacerdócio, um povo de propriedade exclusiva dele. Deus liberta o povo do Egito para. Nós somos salvos para as boas obras. Então a salvação, ela não é um ponto final, mas ela é uma reticência, uma vírgula, 2 pontos, o que você achar melhor. Em português aí me ajuda. Mas é algo para. Se nós entendermos isso, nós precisamos entender que o que resta da minha vida quando eu tenho um encontro com Cristo, até a minha morte física, é o cumprimento da minha vocação, irmãos. O que vai dar sentido à minha vida é isso aí. Ou você acha que é simplesmente a gente casar, ter filho, ficar avô? Tudo faz parte. E é louvável. Mas não é só sobre isso, irmão.
Deus, ele tem um propósito. Deus, o propósito eterno de Deus ainda continua habitar no meio do seu povo. E para isso ele está trazendo uma família para si. Então, assim, não é sair do Egito, não é só sair do pecado. Deus não só tirou você do pecado, mas é necessário entrar na terra prometida. Mas nós entramos no reino. Por isso, quando Jesus vai falar para Nicodemos, ele fala assim, primeiro ele fala sobre ver o reino, depois ele fala que deve entrar no reino. Nós recebemos a salvação, Efésios 2, pela graça, mediante a fé, glória a Deus, para as boas obras. Deus continua querendo para si um povo de propriedade exclusiva do Senhor, que viva o seu sacerdócio, palavra do Dani, em todas as áreas da sua vida. O sacerdócio não é aqui na igreja, não é algo só litúrgico, mas é no nosso casamento, é no nosso trabalho, é aonde nós colocarmos as plantas dos pés. As pessoas verão que nós somos diferentes, uma nova sociedade, um novo tipo de gente. Por isso que o Senhor vai explicar sobre o novo Adão. O primeiro Adão deu ruim, mas o segundo Adão, ele resolveu o problema, irmão. Então nós precisamos matar o primeiro Adão, que ainda está em nós, para deixar que o segundo Adão, ele viva através de nós, ele resplandeça atrás de nós. Pastor, mas nós não vamos pecar mais, nós vamos errar? Não, o apóstolo Paulo falou, é a carne, nós vamos continuar errando. Mas o que aconteceu na serpente do deserto? Quando a serpente de bronze levantou, o povo continuava sendo picado, mas quando eles eram picados, o que eles faziam? Olhavam para a serpente. Quando eles olhavam para a serpente, o que acontecia? Eles eram curados. Então, quando nós pecamos, o que nós temos que fazer? Olhar para a cruz. Não no sentido físico, no sentido do instrumento, mas olhar para a obra salvadora de Cristo. E pela fé nós somos perdoados e nós somos purificados dos nossos pecados. Nós somos perdoados por aquilo que nós fizemos, estamos fazendo e ainda vai fazer. Pastor, o que é isso? Loucura da salvação. A loucura de um Deus, duro falar Deus louco, né? Deus não é louco, mas o seu amor é louco. Louco o amor de Deus. E aí eu vou começar a pregar, mas já acabar, já para o final. A definição de uma vida crucificada. Não assusta, pode ficar tranquilo. Põe para mim, por favor, Lucas. Dá para ler aí todo mundo? Vai ler junto. Se estiver errado, foi o Lucas. Obrigado, Lucas. Então a definição de uma vida crucificada. Para o cristão, significa a morte absoluta do ego e o ressurgimento do Cristo em sua vida. Cristo não morreu na cruz só para salvar as pessoas do inferno. Antes morreu na cruz para que todos possam tornar-se um com Cristo. Para que todos pudessem se tornar semelhante a Ele. Uma nova criatura, um novo tipo de gente. Então, vida crucificada, santificação, inteira santificação, imitação de Cristo, muitas coisas vamos ver nos teólogos do passado, e muitos termos a gente vai ouvir, está tudo relacionado com a mesma circunstância. Cristo nos salvou, não somente para nos tirar do inferno, mas para que nós possamos nos tornar semelhante a Ele. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco, irmãos. Ser semelhante a Cristo. Ele nos salva, amém? Ele nos salva. E agora, para quê? Para que nós pudéssemos ser semelhante a Ele. O obedecendo, o buscando, tendo Ele como nosso mestre, entendendo o que é ser discípulo, buscando uma disciplina, ter disciplina. O apóstolo Paulo vai comparar com os atletas, né? Aí ele coloca, né? Porque na época da Grécia era o auge. E daí ele vai explicar sobre o corpo, sobre como a gente faz. Nós temos uma galera que é atleta aqui, irmãos. Cristo não morreu na cruz só para salvar as pessoas do inferno. Antes morreu na cruz para que todos possam se tornar um com Cristo. E aí tem uma citação de um dos caras mais piedosos que eu vejo dos irmãos. Aí tem tanto cara bom, mas A.W. Tozer. Primeira citação dele, ele fala assim, tudo que ficar entre eu e a unidade com Cristo, ou seja, tudo que ficar entre eu e essa busca de eu ser parecido com Cristo, deve ser enfrentado com coragem e abolido a qualquer custo. A.W. Tozer. Um cara que tem propriedade para falar. É ele. Cada um tem um cara que não teve nem carro.
porque ele não queria perder tempo com isso, gasto com isso, porque ele tinha que servir a Cristo, porque ele tinha uma vida crucificada a trajetar na sua história. Se você tiver a oportunidade, leia sobre esse cara. Você vê a maioria das fotos dele, um senhorzinho assim, você não dá nada pro cara. Ele escreveu uma das coisas que transformou a nossa vida aqui na família Nazareno, o seu livro Uma Vida Crucificada, A.W. Tozer. Segunda citação. A próxima, meu querido, por favor. A mensagem da vida crucificada não era um conceito novo. Todos os grandes cristãos do passado escreveram de algum modo acerca dessa ideia. É o fator unificador entre uma vasta diversidade de cristãos ao longo dos séculos. O legado dos pais da igreja, dos reformadores, dos avivalistas, dos místicos cristãos, todos ressoaram sobre essa mesma mensagem. E ainda que possam discordar em muitos pontos, nessa única área havia entre eles uma unidade sem igual. A ênfase da vida crucificada era prosseguir, sem considerar as dificuldades e apesar do custo, em direção ao estado da perfeição espiritual. A.W. Tozer, Uma Vida Crucificada. Perfeição espiritual, vida santificada, carregar a nossa cruz, tudo significa a mesma coisa, irmãos. Tanto é que, já o pastor fez essa parte de Lucas 14, o pastor fez entrar mais, mas Jesus ele dá uma aula para os discípulos falando-se, a vida crucificada, o que é meu discípulo deve calcular antes de me seguir. Às vezes nós como pastor de igreja, líder da igreja, quer chamar a galera, daí vende um Jesus genérico, uma cruz ortopédica, e a gente chama a galera, vem, né, Dani? Tá bom, é legal, chega aí, nós vai bater cabeça, nós vai cantar umas músicas legais, nós vai, né? Pode vir do jeito que você tá, e a gente quer encher a galera, porque esse é o objetivo. E a galera seguia Jesus, ele colocava a galera para correr, irmãos. O que vocês querem comigo? Vou usar meu termo, né? O que vocês querem comigo? Eu não tenho onde colocar a cabeça. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. Aí, quando os discípulos estão, a multidão está atrás de Jesus, porque em João 6, 5, 6, ele multiplicou os pães, e aí ele está no outro lado do rio, a multidão segue ele, e a multidão está atrás dele, ele fala assim, vocês estão atrás de mim por causa do pão que vocês comeram. Mas ele fala assim, mas eu vou falar algo para você, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que não comer de mim, aí os irmãos olham, os caras falam assim, quê? É como se Jesus estivesse falando assim, vocês estão atrás de mim por causa de milagre, mas eu sou o milagre. E sabe o que a galera fala? Que discurso duro. Começa a sair fora, sai todo mundo. O ministério de Jesus começa a decair. Fica os discípulos, porque eles tinham o objetivo de ser igual ao mestre. E fica os discípulos. Ele olha para os discípulos e fala assim, ainda bem que vocês não me abandonaram. Ai, vocês são fiéis. Eu sabia que vocês não iam abandonar. E vocês, por que vocês estão aqui? Pode ir embora também. Por que vocês estão aqui? Pedrão, para onde irei, Senhor? Se só Tu tens a palavra de vida eterna. Jesus era duro com os irmãos, ninguém não vê esse Jesus duro. A galera só vê Jesus, legal, pá, né? Top. E vocês, por que vocês estão fazendo aqui ainda? Pode ir embora. Para onde iremos, Senhor? Discípulo. Pedrão errou, vacilou. Ele sabia onde ele estava caminhando. Para onde iremos, irmãos? Para onde iremos? Só Ele tem palavra de vida eterna. E como nós cantamos e nós falamos, um dia nós vamos olhando para Ele, vamos sendo transformados, nós vamos nos entregando, e um dia nós vamos ver Ele face a face, e ao ver face a face nós seremos transformados totalmente semelhante a Ele. Porque para viver com Ele, irmão, nós temos que ser um igual dele. Não dá para viver desse jeito, não dá, não vai conseguir. Para entrar na sua presença, nós vamos ter que nos tornar semelhante a Ele. Por isso, quando Jesus ele vem ressurreto, Ele mostra o seu corpo glorificado, que é a nossa esperança. O corpo sem pecado, irmão. Não vai ter corpo, irmão. Não vai ficar vagando, não vai ser uma alma, um espírito. Não, vai ter corpo, mas o corpo transformado. Corpo da criação, o corpo que Deus criou com sua própria mão ali, deu o sopro de vida. O corpo sem pecado, o corpo corruptível. Sabe uma das coisas poderosas de Jesus, da ressurreição? O corpo dele é transformado. Mas sabe o que fica? Jesus fala assim, olha aqui, ó. Os caras ficam com medo, ele fala assim, olha aqui, ó. Sabe o que vai ter na eternidade? As marcas nossas, irmão. A marca do discipulado, a marca do evangelho,
a marca da nossa vida com Cristo aqui na terra, irmão. É poderoso demais, irmão. Jesus ensinava e virava a costa e ia embora, irmão. Falou com o jovem rico: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Segue os mandamentos. Eu faço isso. Aí Jesus, que olha o coração, fala assim: então vende tudo que você tem e me segue. Jesus estava chamando o cara para ser o seu discípulo, irmão. Sabe por quê? Vende o que você tem, porque você não vai precisar mais, que eu vou suprir tudo. Eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a vida. Para quê? Então venda isso aí, dá para quem precisa, para quem ainda não me tem, e me segue. Você vai contemplar, vou trazer para nós, você vai contemplar toda, você vai ver a crucificação, você vai, quem sabe ele estaria no monte da transfiguração com os irmãos lá. Sabe o que ele faz? Aí Jesus volta para ele e fala assim: não, meu irmão, não, por favor, beleza, vende só um pouco, só dá isso, só dá aquilo. Não. Sabe o que Jesus faz, irmão? Vira a costa pro irmão. Um monte de crente bem-sucedinho ia falar: não vou mais nessa igreja, não vou mais seguir Jesus. Ele vira a costa para os irmãos e usa isso de exemplo para os discípulos. Ele começa a ensinar os discípulos: duro é rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficam desesperados: Senhor, então quem consegue a salvação? E aí o Senhor fala: o que é impossível para o homem é possível para Deus. É mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. É possível, irmão. Para o homem isso é impossível. É impossível um camelo passar pelo fundo da agulha. Para Deus é possível, irmão. Ele não está querendo dizer que rico não entra no céu, mas que o amor à riqueza faz com que a gente troque de Deus. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Põe para mim, por favor. A vida crucificada. Primeira coisa, negue a si mesmo. Isso está falando de custo, irmão. Ainda estamos com o corpo nessa natureza caída e somos inclinados para o mal, a concupiscência da carne. Negar a si mesmo é crucificar a nossa natureza adâmica, a natureza de Adão que está em nós. É a natureza, crucificar a natureza do meu eu, para viver a vida do Cristo, para viver o nós. E fazer mais do que a multidão fazia atrás de Jesus, milagre. É se comprometer com Ele na sua obra. É fazer mais do que a multidão. Teve uma pergunta no nosso grupo de leitura da Bíblia, e o pessoal estava falando sobre as parábolas. Um dos entendimentos que tem, porque Jesus fala por parábolas, é porque, para certo momento, Ele queria separar a multidão dos discípulos. Tinha um monte de gente seguindo Ele, mas só queria pão. Aí sabe o que Ele faz? Começa a falar a parábola. Aí sabe o que a multidão faz? Ouve a parábola, come o pão e vai embora. Sabe o que os discípulos falam? Mestre, eu não entendi, explica. Aí Jesus fala assim: a vocês é dado os mistérios do reino dos céus. Jesus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Jesus, Ele ama a todos, mas Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. É duro, irmão. Talvez não seja a pregação que muitas vezes nós queremos ouvir. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Que romântico. Amar o próximo como a si mesmo, ou como Jesus mesmo aperta um pouco, como Ele nos amou, só conseguimos crucificando a nossa vida. Como que eu vou amar a Deus? O Shema judaico. Como que é? Amar a Deus? Todo entendimento, toda a tua força. Depois Ele fala que semelhante a amar o próximo. Como nós vamos conseguir isso? Só através de uma vida crucificada, só se a gente matar o nosso eu. Amar mais do que a própria vida, do que a própria família e a qualquer conquista nessa vida. Lucas 14, Mateus 10. É um dos textos talvez mais difíceis da gente ler. Ele olha e fala assim: aquele que ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus bens, mais do que a mim, não é digno de mim. E daí você fala: que Deus egoísta. Não é, irmão. Porque Ele sabe que se nós não amar Ele sobre todas, vai dar ruim, irmão. Nós somos criados para amar Ele em primeiro lugar. Porque se nós amar Ele, nós vamos saber amar as outras coisas. Não quer dizer que nós não devemos amar as outras coisas, mas nós temos que colocar em ordem todas as coisas. Se eu amo a Ele, as demais coisas eu sei amar de uma forma com que isso não me prejudique. Eu consigo não me tornar idólatra daquilo que eu recebi do Senhor. Amar a Deus.
sobre todas as coisas, somente através de uma vida crucificada. Renunciar toda a confiança em nossa natureza humana, religiosidade e força, e viver pela fé. Tem aquele versículo que a gente usa, né? Maldito o homem que confia no homem. E a gente, não está aqui, mas maldito o homem que confia. E a gente olha para colocar nas outras pessoas. Eu não vou confiar no Fabiano, porque maldito o homem que confia no homem. No termo original, homem que confia no homem é na nossa própria carne. Maldito o homem que confia em si mesmo. Porque nós devemos confiar no Senhor. Porque se a gente confiar em nós mesmos, dá errado, irmão. Dá errado. Renunciar toda a nossa confiança na natureza humana. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses: lhe coloco tudo que eu tinha, lhe coloco o status dele, o poder dele, como perca por amor a Cristo. Segundo, primeiro então, nega a si mesmo, é o custo. Nega a si mesmo. Segundo, ele fala: tome a sua cruz. Se primeiro é o custo, tomar a cruz é o caminho. É a expressão de um condenado carregando o seu instrumento de execução para o lugar que será aplicada a sentença. Lembra que nós falamos? Carregar a cruz, eu era preparado. Eu entendo, eu vou passar por vergonha, vai passar por circunstâncias difíceis. E eu só tenho um lugar para chegar, que é no Gólgota. Mas o Senhor está conosco. E como o pastor Fê disse aqui, nós vamos passar junto. E talvez isso soe pesado para nós, porque nós não queremos morrer para nós mesmos. Porque é legal, porque as coisas são boas. Mas o Senhor tem algo maior para nós. Ele tem algo melhor para nós. O Senhor tem algo que é eterno para nós. A expressão tomar a cruz é um caminho. O crucificado romano, quando nós falamos aqui, o faz obrigado. Mas o cristão o faz voluntariamente, como seu mestre. Jesus fez, eu vou fazer, que vai dar certo, irmão. Como o apóstolo Paulo diz quando ele vai morrer: combati o bom combate, venci a carreira, guardei a fé. Ele ia ser decapitado, irmão. Isso que os nossos grandes irmãos, ele permanecesse porque eles entendiam sobre isso. A nossa cruz não é mais uma condenação e castigo, porque Jesus já levou sobre si o castigo, a dor, a condenação. Mas em Jesus nós temos paz. A nossa cruz é propósito e privilégio em se tornar um com Cristo. Em verdade lhes digo: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, ele vai produzir muitos frutos. João 12, 24 e 26. O grão de trigo ele tem que morrer para produzir a plantação de trigo. Então Jesus teve que morrer para que nós pudéssemos ter vida. E nós precisamos morrer para que os nossos irmãos tenham a vida, para que nós tenhamos a vida. Não quer dizer, irmãos, que todos vão passar por necessidades, todos vão passar por tortura, todos vão passar por coisas, nem todos, mas se for necessário. Como está o nosso coração, irmão? Aí é aquela treta, nós vamos passar pela tribulação, grande tribulação, vamos, não vamos. Sabe por que é a nossa preocupação? Porque a gente não carrega a nossa cruz. Porque se nós carregássemos a nossa cruz, para nós, se vamos passar pela grande tribulação, se não vamos, por quê? Porque o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nós não cantamos sobre as promessas, que me lembrastes das suas promessas, e nós precisamos viver essas promessas. Faltou o pão, o Senhor é o pão. Faltou a água, o Senhor é a água. Entendendo isso, Davi disse: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Aí ele vai falar: deitar-me faz ver espaço, vai contar em todas as circunstâncias. Posso passar pelo vale da sombra da morte, posso passar, mas o que ele fala? O Senhor vai estar comigo. Por isso que a enfermidade para o cristão tem que ser de uma maneira diferente. Não é que a gente teme, a gente erra, peca até mesmo, pergunta o porquê, chora. É nossa natureza, não tem problema. Mas no final, o Espírito Santo, se você dá liberdade para ele, você vai confirmar: calma, eu estou aqui. Porque ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Todos os dias é todos os dias. Não morremos eternamente mais, mas em Cristo nós somos eternos. Por isso que não temos medo de carregar nossa cruz, porque em Cristo nós temos a eternidade. Essa vida nossa é passageira. Essa vida nossa é uma passagem para o propósito eterno. E o último, terceiro, final: negue a si mesmo. Custo, toma a tua cruz, caminho, siga-me, é o objetivo. Conhecendo a Cristo, nós vamos nos tornando e caminhando com Ele, se tornando semelhante a Ele, dia após dia, no nosso caminhar. Nós vamos, primeiro nós negamos a nós mesmos, seguido nós tomamos a nossa cruz, e em seguida nós seguimos a Cristo. Sabe qual é o problema?
é que nós invertemos essa ordem. Nós queremos seguir a Cristo sem, negar a nós mesmos e sem carregar a nossa cruz. Vai dar ruim, irmão. Porque vai chegar um momento que não vai entender nada. Agora, quando a gente nega a nós mesmos, não tem como, você não tem como seguir Cristo se você não negar você. Pastor, eu não posso ter prazer, eu não posso dar risada, eu não posso curtir, eu não posso ir no cinema. Não é nada sobre isso, irmãos. Mas é sobre ter uma vida total em adoração e entrega ao Senhor. É viver para a glória dEle, é viver para a edificação da igreja, é para viver para a transformação do mundo. É por isso que nós estamos aqui. O que justifica a nossa vida aqui é o propósito da nossa vocação. É essa a realidade de nós sermos o povo de propriedade exclusiva de Deus, resplandecendo, ser a luz num mundo que está em trevas, ser o sal num mundo que está apodrecendo. Sabe por que não piorou as coisas lá fora, irmãos? E cada hora se assusta com as notícias, não assusta? Sabe por que não piorou? Porque a igreja está aqui, e a igreja é sal, e o que o sal faz? Conserva. Sabe por que o mundo já não se degradou? Porque a igreja ainda está aqui, irmãos. Enquanto a igreja está aqui, irmão, nós vamos conservar a verdade, conservar o casamento, conservar as coisas do Senhor, conservar as realidades da vida. Jesus, Ele é o nosso Salvador, mas Ele tem que ser Senhor. A vida crucificada, ela nos leva. Jesus nos salvou, agora Ele quer ser Senhor da nossa vida, porque Ele nos comprou com o preço do seu sangue. Precisamos entender que ser discípulo é querer andar os passos do mestre, é ansiar em se tornar como o mestre. A vida cristã deve ser uma imitação de Cristo e se tornar um com Ele. O papel da igreja, o chamamento, a grande comissão é fazer discípulos, é o ide, ou no melhor dizendo, o indo. Mas primeiramente nós temos que ser discípulo. Só isso, primeiramente tem que ser discípulo. O que está acontecendo com a igreja? Ela quer praticar o ID, ela quer fazer discípulo, só que ela ainda não é discípulo. Então, primeiramente, nós negamos a nós mesmos, nós pegamos a nossa cruz, nós seguimos ao Senhor, nós nos tornamos como Ele, e aí nós praticamos o ID. Eu vou para a África, pode ser, vou para a China, vou para a Coreia, não sei, vou para esses lugares, pode ser, mas não, o indo é todo momento. É caminhando, é andando, né? Porque no original não é ir de todo mundo, é indo. Então aonde vocês colocar as plantas dos seus pés? É no trabalho, é na escola, é na academia, é na faculdade, é com os amigos, é com os vizinhos, é indo. Nós vamos fazendo discípulo. Nós vamos manifestando a luz de nós, vamos manifestando o sal que nós somos. É dessa maneira, irmãos. Mas depois nós vamos entender na prática essa vida crucificada, através da nossa vida ordinária, do nosso dia a dia. Na nossa casa, como marido e esposa, como filhos, como trabalhador. Efésios 5 e 6 vai trazer essa vida. Como que eu vou viver a vida crucificada? Volta para casa. Seja um bom marido, seja uma boa esposa, seja um bom pai para os seus filhos. Eu vou pregar na igreja, top, mas antes disso seja um bom marido. Antes disso seja uma boa esposa. Antes disso, seja uma boa pessoa para o seu condomínio. Primeiro, seja uma boa pessoa, uma boa pessoa. Eu falo boa, não é só fazer as coisas boas, mas ser essa luz, ser esse Cristo para as pessoas que estão ao seu redor. Vamos nos tornar Cristo na vida das pessoas, o corpo do Cristo, não é isso que nós falamos? E na igreja, irmãos, nós vamos nos tornando o Cristo aqui. Mas aqui tem que ser diferente. Não, aqui é lugar para problema mesmo, irmãos. Mas sabe, testemunha, a pessoa olha para nós e fala, não, é algo diferente. No trabalho, o linguajar, a maneira de falar. Se falar que você é crente lá no seu trabalho, a galera vai dar glória a Deus, vai falar, nossa, imaginei que tem uma coisa diferente, ou vai falar, você? Crente? Nós merecemos ir para o inferno. Mas mediante o amor e a graça do nosso Deus, nós estamos caminhando para a vida eterna. Ele nos salvou.